Cara, que loucura, né? Poder chegar na última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, um campeonato que o Atlético já chegou a ser um clube que se cogitava que poderia disputar um rebaixamento para a Série C. O Atlético chega numa condição das rodadas finais, da rodada final, podendo ser campeão, assim. E eu vou ser bem sincero, eu sou do grupo que tá um pouco me lixando do Atlético ser campeão no quesito da taça da Série B. Eu acho que, de verdade, assim, isso é muito pequeno. Eu acho que o Atlético deveria, pô, pensar em ganhar do América, óbvio, para garantir o acesso o mais rápido possível. E vamos ser sinceros, já tá falando de uma rivalidade. Se o Atlético puder tirar um título nacional do maior rival, que não ganha não sei quantos anos, um título que era basicamente certo, que o maior rival já tava contando, pô, a festa tava pronta. E o Atlético vai lá e rapa esse título, meu Deus do céu, seria um dos capítulos mais legais por parte do Clube Atlético Paranaense dentro da rivalidade atletiva. Então acho que isso precisa ser levado em consideração também. Mas quando eu falo que o Atlético já é campeão do Campeonato Brasileiro da Série B, é muito no sentido de acreditar que o mínimo que a gente podia conquistar era o acesso. Eu ia me sentir uma pessoa muito frustrada por toda a temporada se o Atlético conseguisse só o acesso. É porque no final das contas, o acesso ele vira uma Copa do Mundo pra gente, porque em algum momento o acesso esteve muito distante. Mas se a gente for pegar lá a perspectiva do começo da temporada, de um Atlético que imaginava-se que seria o grande time da competição, eu acho que o acesso ele era pequeno perante ao que o Atlético ele poderia conquistar. Então eu separei três situações aqui, os famosos 3 pontos, né? Eu acho que o Atlético já pode se considerar um time campeão, já pode se considerar um time muito bem sucedido e olhar para 2025 não só como um ano de rebaixamento, de volta para a Série A, mas um ano também de heranças esportivas importantes dentro de um clube que, de certa forma, ainda precisa se reorganizar. A construção do Atlético, a reorganização do Atlético, eu acho que ela caminha lado a lado com a questão de voltar para a primeira divisão. Obviamente é prioridade, mas voltar com sustentação, voltar não para ser o esporte dessa temporada, eu acho muito importante também. Eu acho que o Atlético, de alguma maneira, ele tá voltando de forma um pouco mais sólida. Óbvio que as coisas podem desandar. A gente viu 2024 como um ano que prometia situações positivas para o Atlético, as coisas foram desmoronando e a gente não tinha muito mais controle de como trazer essa sustentação. Mas eu acho que o Atlético é um time que sobe em muitos sentidos, assim, positivamente, assim. Pensando em formatação de elenco, pensando em utilização de categorias de base, pensando na sequência do treinador da Rielma. Se eu pudesse cravar assim, o Atlético não sobe para fazer vergonha em 2026. O Atlético não sobe para ser um saco de pancada em 2026. Acho que o Atlético tem algumas boas peças, mas tem mais do que isso. Tem novamente um desenho de um departamento de futebol voltando a ser minimamente compatível ao que a gente sempre quis ver no Clube Atlético Paranaense. Então vamos falar sobre os pontos que eu acho que de certa forma fizeram esse ano ser um ano melhor pro, sabe? Eu acho que no primeiro ponto que eu trago para vocês eu sinto que o Atlético ele entendeu quem ele quer contratar. E cara, isso é fundamental. Porque nas últimas temporadas o Atlético ele tava contratando meio no aleatório, né? Uns davam certo, outros davam errado, mas me incomodava muito você não ter um perfil de jogador. Essa última janela, que é uma janela dentro da Série B, e a gente está falando das heranças da Série B, ela fica marcada por jogadores físicos, jogadores competitivos, jogadores que dão pro Atlético essa vantagem de estar sempre lutando pela primeira, pela segunda bola. Muito se fala das mudanças que aconteceram na equipe ao longo da temporada, mas a mudança física do perfil do time do Atlético é muito grande. E se a gente for parar para pensar, isso é um grande balizador de um time que se encontra muito à vontade a partir de um jogo de transição no segundo turno.
E você precisa ter essa solidez, você precisa ter essa força física pra ter esse jogo ao seu favor. Então, pra mim, é um ponto muito positivo. E eu espero que o Atlético siga esse padrão pra próxima, e pra próxima, e pra próxima temporada, no sentido de, cara, é isso aqui que a gente precisa, é isso aqui que a gente deseja e vamos nisso aqui. Beleza? Segundo ponto. Eu acho que eu tô babando muito o ovo do Odair, cara, mas no final das contas eu acho que pô, ele merece, assim, sabe? Critiquei muito o Odair em alguns momentos da temporada. Internamente também criticaram muito o Odair em alguns momentos da temporada. Mas o Odair, ele conseguiu passar credibilidade durante todo o trabalho, pelo menos pro grupo de jogadores. Eu acho que talvez esse seja o grande mérito do trabalho do técnico atual do Atlético, né? Recentemente, talvez a gente tenha visto até trabalhos com mais capacidade tática, enfim, mas no final das contas não existia tanta. No final das contas, não existia tanta ligação, tanta sinergia entre os jogadores e técnico, entre diretoria e técnico. Eu acho que foi um dos grandes méritos do trabalho do Odair. E eu acho que é um cara muito compatível com o projeto, assim, um técnico que, querendo ou não, é um técnico jovem. Pô, o Atlético é um projeto que pode botar ele numa projeção daqui a algum tempo para voltar a estar numa condição dos principais clubes do futebol brasileiro, pela estrutura que tem, e ele sendo o homem forte desse projeto. Então, acho que a herança chamada Odair Hellmann pode ser muito benéfica para o clube, e eu acho que a gente só vai perceber isso com o tempo, mas no final das contas eu acho que a permanência do Odair, a confiança que o Petralha teve no Odair foi muito positiva. E pra gente terminar, algo que eu acho fundamental e que eu espero que o Atlético não abandone é a utilização da sua base, né? A base do Clube Atlético Paranaense sempre foi uma base muito promissora, no sentido de a gente olhar e a gente ver bons talentos, mas nem sempre uma base tão bem aproveitada. Então, no final das contas, eu acho que a utilização da base de maneira sólida, trazendo jogadores importantes para o time principal do Atlético, ela é, assim, ela é uma baita de uma baita de uma baita notícia. Acho que o Atlético ganhou horrores com essa base trazendo esses frutos. Então, ver Arthur Dias, ver Léo Derek, ver o Dudu, que eu acho que foram os principais jogadores que realmente se afirmaram ao longo dessa temporada, é muito grande, é muito, assim, faz muito bem pro que o clube quer ser. E para a próxima temporada são 3 jogadores que a gente conta e a gente já imagina as próximas projeções, assim. Tem gente que me pergunta direto, e o Dudu? E sei lá quem. Pois é. Enfim. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço. É nóis. Tchau, tchau. Amo vocês. Daqui a pouco tem live e hoje eu tô na Arena Threads também. Valeu!